Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a falta de certificação pela infraestrutura de chaves públicas brasileira não invalida por si só contratos firmados digitalmente. Com esse entendimento, o colegiado reconheceu a validade de um empréstimo realizado em plataforma não certificada, destacando que a autenticidade pode ser comprovada por outros meios. O caso analisado teve origem no pedido de uma beneficiária que alegou não ter contratado o empréstimo consignado e solicitou a suspensão dos descontos. Em primeira instância, contudo, não foram encontrados indícios de fraude, com evidências de manifestação de vontade da autora. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou a sentença, entendendo que a falta de certificação exigiria aceitação expressa da parte. No STJ, prevaleceu o entendimento de que essa aceitação pode ocorrer de forma implícita. A relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que a participação ativa do usuário, como envio de documentos, selfie e autorização de geolocalização, configura a aceitação tácita do método de autenticação utilizado. Para a ministra, a mera constatação posterior não é suficiente para anular o contrato quando não há indícios de fraude. O colegiado da terceira turma também reafirmou que cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, mas uma vez demonstrada a regularidade, o negócio jurídico deve ser mantido. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça revisou o entendimento do colegiado para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas. A mudança ocorre após decisão do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral no tema 985, que fixou a natureza remuneratória da verba. No chamado juízo de retratação, o colegiado decidiu que a empresa envolvida no caso deve arcar com a contribuição. Anteriormente, tanto o STJ quanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendiam que o adicional de férias tinha caráter indenizatório, afastando a cobrança. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que o Código de Processo Civil prevê a revisão de decisões quando houver divergência com o entendimento vinculante das Cortes Superiores. Segundo ela, a tese firmada pelo STF tem aplicação obrigatória. O Supremo também modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a cobrança vale a partir de 15 de setembro de 2020, preservando valores já pagos e não contestados até então. Com isso, o colegiado alinhou a própria jurisprudência ao entendimento constitucional, reconhecendo a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Fazenda Pública não pode substituir ou emendar a certidão de dívida ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, mesmo antes da sentença dos embargos à execução. A decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1350. Isso significa que ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. O relator do caso, ministro Gurgel de Faria, explicou que a inscrição em dívida ativa é um ato administrativo vinculado, previsto na Lei de Execução Fiscal e deve conter todos os elementos exigidos para comprovar a certeza e liquidez da dívida. A certidão de dívida ativa, por sua vez, é um título executivo extrajudicial produzido unilateralmente pela Fazenda Pública e deve refletir fielmente o termo de inscrição do crédito. Segundo o ministro, essa estrutura garante o direito de defesa do devedor, já que a certidão de dívida ativa é o documento que dá início à execução fiscal. Alterar o conteúdo dela após a emissão poderia comprometer a legalidade e a segurança jurídica do processo. Gurgel de Faria ressaltou que a deficiência na indicação do fundamento legal da dívida não é um simples erro formal, passível de correção pela substituição da certidão. O vício atinge a própria inscrição do crédito, exigindo revisão administrativa completa e não apenas a troca do título. Para o relator, a certidão de dívida ativa é o espelho da inscrição do crédito e qualquer falha nessa origem invalida o título executivo. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ.
Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.